Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Horizonte Espírita. Estamos dando prosseguimento na obra Pensamento e Vida, fazendo os nossos estudos, as nossas reflexões desta importante obra da doutrina espírita, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né, ditado pelo Espírito Emmanuel. Querida Amália, que alegria, né? Estamos aqui novamente nesse estudo. Dê suas boas-vindas. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes queridos. E vocês sabem que hoje é um dia muito especial para mim, para a Patrícia. Nós já vamos gravar o 20º capítulo. Meu Deus, 2/3 do livro já foram. E vamos sentir saudades na hora que acabar, com toda certeza, não é, Pati? Com Mas eu quero certeza. dar as boas-vindas a todos vocês. E hoje eu quero fazer uma oração para todos nós e convidar vocês para me acompanharem numa pequena, singela oração. Deus Pai, Jesus, amigo querido, estamos aqui mais uma vez para obter um pouquinho mais de conhecimento do seu Evangelho e da doutrina espírita e trazer para os nossos dias vivências do amor, da paz, da caridade, para que todos nós possamos, a cada dia que passar nesta vida terrena, evoluir um pouquinho mais. Eu conto, Jesus, com a sua presença entre nós e que possas abençoar a cada um dos nossos ouvintes, a toda a sua família e a nós também que falamos. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Pati, é você que inicia hoje o 20º capítulo. Sim, É incrível. é isso mesmo, né, Amália? É incrível. A gente fica pensando, né? Esse livro tem 30 capítulos, olha só. Nós já estamos, 30, né? Nós já estamos no 20º. E aí, então é seguindo aí para a finalização, né? E a gente já fica com saudade. Nem terminou, mas a gente já fica com Com saudade, né? Desses certeza, nossos com certeza. encontros. Mas é assim, é importante também que a gente finalize uma tarefa, né? Isso dá alegria para nós também. Bom, então nós estamos aqui iniciando, vamos falar hoje, né, sobre o capítulo 20, intitulado Hábito. Então, vamos ver o que Emmanuel fala para nós, do que significa esse hábito, nesse olhar da doutrina espírita, desse olhar além daquilo que a gente costuma observar, né, no nosso dia a dia. Então, ele começa dizendo para nós que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, vamos imaginar, né, assim, quando eu li essa frase, na minha mente já veio aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. Então, ele está ali naquela fábrica, né, e a esteira passando as mesmas peças, porque é a função dele ali, e ele só fazendo aquele movimento. Então, peça por peça, ele fazendo aquele movimento. Acabava o seu turno, ele saía na rua, no dia a dia dele, fazendo o mesmo movimento, né, aquela rotina. Então, foi, obviamente, ali ele estava fazendo uma crítica em tom de sátira, mas não deixava, né, de ser uma crítica. Bom, então essa esteira que Emmanuel fala para nós, vamos pensar nessa esteira mesmo rolante aí, passando os nossos reflexos mentais, né? Então, passa esses nossos reflexos mentais, que é aquilo que ele já vem falando há tempos, né, nesse livro, nessa obra, sobre esses reflexos mentais, é aquilo que a gente constrói para nós, aquilo que move, né, a nossa atitude, a nossa forma de pensar, de sentir, os nossos relacionamentos, então são os nossos reflexos mentais. E eles estão passando por nós e nos induzem o quê? A fazer da mesma forma. Porque é aquilo que nós estamos recolhendo dessa esteira, né? A gente continua com essa comparação aí de Emmanuel. É aquilo que nós estamos recolhendo, ou seja, é aquilo que está à nossa disposição mais facilmente, né? Porque nós já construímos, nós já estamos habituados com esses reflexos.
Então, nós já estamos habituados com essas atitudes. Nós já estamos habituados a reagir daquela mesma maneira, sempre. Então, são os nossos reflexos mentais. Então, estão passando ali por nós e a gente só pega, só se utiliza, né, dentro dessas construções que nós mesmos fizemos. Então, esse é o que o Emmanuel traz para nós como essa comparação, para que a gente tenha essa visão do que ele quer dizer desses hábitos nossos, né? Nós construímos dessa forma. Então, ele vem dizendo para nós que herdeiros de milênios, porque quantas vidas, né, nós já vivemos, quantas experiências nós já tivemos, e somos herdeiros de nós mesmos, né, herdeiros desses nossos reflexos mentais. Então, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, ou seja, parecidas, bem parecidas entre si. São essas experiências análogas. E por que elas são parecidas entre si? Porque nós nos utilizamos desse mesmo reflexo, ou desses mesmos reflexos. Nós não alteramos a nossa forma de viver. Então, quando nós agimos apenas com os nossos instintos, né, não transformados, a gente vai sempre ter aquele mesmo reflexo. Então, a gente vai ter sempre aquela mesma atitude. E qual seria, obviamente, o nosso trabalho? Alterar isso daí. E ele vai ainda falar para nós aqui, né, Amália, dentro desse capítulo, essa necessidade. Mas, enfim, nós vivemos o quê? Nessas experiências parecidas, porque nós não aprendemos ainda a agir diferente. Nós não aprendemos a ter uma reação diferente, a olhar o outro diferente, né, a trabalhar a nossa vida diferente. Então, é óbvio que as experiências serão parecidas, até que a gente aprenda, né, e a suplanta através de um novo reflexo. Então, nós vivemos nessas experiências e vivemos até agora quase que a maneira de embarcações, ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, olha só, nós recebemos os nossos reflexos que nós mesmos construímos, continuamos da mesma forma, trabalhando a nossa vida da mesma forma, agindo da mesma forma. Essas experiências continuarão parecidas, porque nós não conseguimos alterar, não trabalhamos, não aproveitamos as oportunidades que a lei nos oferece para que a gente mude esses reflexos aí, né? E nós vivemos ao gosto, então, dessa correnteza. A gente não tem aí a direção, o leme da nossa vida. A gente vai conforme a vida vai nos levando. E isso é um ledo engano. Nós não podemos ir aí ao gosto da correnteza, né? Nós temos que ter o direcionamento dentro daquilo que é o nosso propósito. Dessas nossas escolhas, elas têm que ser direcionadas dentro do nosso aprendizado, da nossa consciência, do nosso propósito, senão a gente vai caminhar de acordo com a vida, de acordo com o que a maioria faz. Por quê? Falta para a gente algo que ele vai dizer aqui, não com essas palavras, mas sim, falta o quê? Que essa nossa personalidade, de trabalharmos de outra forma, de falarmos, não, eu não vou porque todo mundo vai, eu vou por este caminho, mesmo que desagrade a tantos outros, porque na minha consciência, aquilo que eu estou buscando, me diz que esse caminho é o correto, não aquilo que todo mundo faz, né? Então, vamos seguir aí. Então, ele fala que nós estamos nesse rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. A gente não resiste, por quê? Porque já é costumeiro nosso, justamente por ser um hábito. Então, para a gente é fácil agir dessa maneira, porque já faz parte, né, desse nosso costume, dessa nossa rotina, dessa nossa forma de viver. Mas aí ele vem falando que com naturais exceções, claro que sempre existem as exceções, né? Então, com naturais exceções, todos nós adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então, olha que importante, né, que interessante essa frase, isso que Emmanuel traz para nós.
Então, nós, normalmente, a maioria de nós não se encaixa nessas naturais exceções. Então, vamos pensar no grosso da humanidade, né? E provavelmente a gente se encaixe. Então, nós não estamos aí nessas exceções. O que nós fazemos? Nós consumimos naturalmente, com muita facilidade, os pensamentos alheios. Então, nós já aprendemos, nós recebemos as influências, nós influenciamos, nós vivemos nesse mar de sugestões, né? Mas para que a gente acolha influências melhores, nós temos que trabalhar em nós um outro entendimento, uma outra reação. Mas se a gente se mantém no hábito desses reflexos que já fazem, que estão vindo conosco há muito tempo, né? Nós não temos essa condição de partirmos para uma outra influência, de recebermos uma outra influência. Então, a gente vai estar sempre dentro daquela influência que é costumeira nossa e que está ali, ó, bem compatível com a nossa forma de agir e pensar. Então, nós recebemos esses pensamentos alheios de forma automática, ou seja, nós nos diferenciamos dos seres que são irracionais, né? Porque nós temos uma condição que é de memória e de pensamento cognitivo. Nós temos essa condição, por isso nós temos livre-arbítrio. Por isso nós raciocinamos, por isso nós temos escolhas a fazer. E se nós ficamos só naquele automatismo, ou seja, só utilizando desses reflexos, vamos dizer assim, sempre aquela mesma situação vai me gerar aquela mesma reação, porque é o meu reflexo e eu vou mantendo assim. Eu estou numa forma autômata. Eu nem reflito naquilo que é a minha reação, a minha palavra, o meu sentimento. Ele é natural para mim, porque já é esse meu reflexo. Mas nós temos essa condição de pensar, de refletir, de parar e tomar outra atitude, de parar e ter uma outra palavra, uma outra reação, de conseguir ter um outro sentimento em relação àquela circunstância. Isso é o que nós deveríamos fazer sempre, mas às vezes ficamos só nesse automatismo, é o bateu, levou, é sempre assim, e não muda, porque eu vou continuar nesse meu reflexo. Então, ele vai dizendo para nós que com esse costume de consumir esses pensamentos alheios, são pelo reflexo automáticos. E em razão disso, então, dessa nossa permanência nisso daí, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos, né, ou seja, nos afastando da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Então, vamos falar um pouquinho dessa frase que Emmanuel nos diz aqui. Aqui a gente pode ter alguns aspectos, mas a gente vai focar nesse aspecto da nossa vida de hoje. Então, nós temos uma vida com muita facilidade de informação, que não significa conhecimento. Nós temos muita facilidade de informação, de tudo, inclusive da vida alheia, não é? É só nós abrirmos o celular, os nossos aplicativos sociais aí, e pronto, a gente tem a vida das pessoas, porque as pessoas expõem, né, a sua vida, e nós também, em muitos momentos. Então, isso é uma realidade nossa. E a gente vendo tudo aquilo, o que pode acontecer? Então, a gente observa aquilo e fala, nossa, mas a pessoa está viajando de novo, nossa, a pessoa comprou esse carro novo, ou então está nesse restaurante, olha a roupa que ela se veste e tal, enfim, todas essas coisas. Isso pode gerar em nós um desgosto, porque não é aquilo que a nossa vida é, né? Isso pode gerar em nós uma frustração, uma revolta, e vai acarretar algumas coisas, algumas consequências que não são boas para nós. Isso é um olhar que a gente pode ter disso que Emmanuel está falando, dessa simplicidade. Então, a gente não pode nos abster, né, de falar dessa nossa realidade que são, né, as redes sociais. Nós estamos imersos nela o dia todo, né? Então, o que Emmanuel está querendo dizer quando ele fala que nós deixamos a simplicidade da vida de lado e que ela seria, obviamente, mais fácil com essa simplicidade? Ele não está atrelando essa simplicidade à pobreza.
Não é isso, ele não está atrelando a simplicidade a isso. Ele está atrelando a simplicidade à nossa forma de olhar. Que olhar que estamos olhando, com que visão, que olhar que nós estamos colocando à vida. Então, nós, às vezes, com tudo isso, essas informações, essa vida alheia, essa correria da vida, a gente esquece de perceber o que é importante, que apesar de ser simples, é o mais importante. Então, a gente esquece de voltar o nosso olhar para o nascer do sol, para o pôr do sol, refletir naquela gratidão que Deus nos oferece, no nosso despertar, né? Nós deixamos de ver a simplicidade na vida quando a gente caminha por algum lugar e não consegue, não observa uma pessoa auxiliando ao caminhar de um idoso. Olha que lindo que é esse amor, esse carinho, né? Isso daí é a simplicidade da vida, mas é o mais importante. Quando uma criança, a gente observa uma criança e nem presta atenção naquele movimento, naquela carinha, naquela alegria, né? Isso é a simplicidade da vida. São coisas simples. Passar um café e só sentir aquele cheirinho, o aroma do café que fica na casa toda e que traz alegria, né? Gente, isso é a simplicidade da vida. E que muitas vezes a gente está deixando de lado coisas simples e tão importantes. Por quê? Por conta de outras coisas que não têm importância nenhuma na nossa vida de espírito imortal. Isso, essas outras coisas que a gente se percebe e não tem importância, isso vai gerar para nós algo que ele vai falar agora. Olha só, somente essas nossas comparações com a vida alheia, né? E com tudo isso, nós formamos em torno delas, ou seja, dessas necessidades que a gente acha que tem, mas que não tem, né? Que a gente quer além daquilo que é necessário para a nossa vida feliz, e não só material, outras coisas todas, né? Então, formamos em torno dessas necessidades um sistema defensivo, à base de crueldade com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Quando nós olhamos a vida do outro, a conquista do outro, sendo verdade ou não, não importa, mas é aquilo que está exposto para nós, e a gente quer aquilo e não tem, e a gente se frustra, e a gente pode se revoltar, às vezes a gente desconta na vida e naqueles que estão à nossa volta, por insatisfação, né? Então, é isso que Emmanuel está falando para nós, que a gente tem que voltar os nossos olhos às coisas simples, mas que são as coisas importantes que Deus nos oferece. Né? Quando a gente se aparta disso, dessa simplicidade, quando a gente deixa ela de lado, é como a frase daquela música do Titãs, né? É olhar um bichano e não sorrir. Quem que olha um bichano e não sorri? É porque não está prestando atenção. Não é? E isso que Emmanuel pede para nós, que a gente mude os nossos hábitos através desse olhar mais simples, desse olhar para a vida mesmo, para a flor, para o botão de rosa, para a flor que está se abrindo, para o aroma que ela exala, por pequenas atitudes do outro que são bonitas, que são boas, que a gente observa, mas para tudo isso a gente precisa observar, precisa ter esse olhar atento, não é, Amália? Com toda certeza, Patrícia, que você acabou de dizer que muitas vezes, movidos pela inveja, a competição, para ter tudo que o outro tem, você se desgasta, você desgasta o seu mental, o seu corpo físico, para atingir aquele grau de evolução material, não espiritual, para chegar lá. E Emmanuel vai falar sobre isso agora, viu? Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação. Bem, quando o homem age dessa maneira que Patrícia falou, que quer tudo, né? Tudo de bom, tudo que possa fazê-lo feliz aqui na Terra, né? Ele, ele mesmo elabora, né? Ele mesmo cria um sistema complexo, porque às vezes ele já conseguiu tudo isso à custa de depauperar até o seu mental e o seu corpo físico, e agora ele tem que preservar. Então, ele cria em sua mente
complexo sistema, complexos dispositivos para cuidar daquilo que ele amealhou. Aí ele não confia em ninguém. Aí ele fica em cima daquele tesouro, né? Que para ele é um tesouro, pode ser os bens, as casas, os terrenos, o dinheiro, as joias, né? A fama também faz isso. E ele cria um complexo sistema de preservar e guardar tudo aquilo que ele tem, como diz Emmanuel, que vai além da justa preservação. Quer dizer, nós temos aquele instinto de conservação, que todos já sabem, que Deus nos presenteou, não só a nós, como a todos os seres vivos. Mas ele vai além. Não é a preservação normal, é o instinto de conservação normal que ele vai ter, porque ele vai desenvolver outros instintos que não são bons. E Emmanuel continua dizendo, retendo apaixonadamente o instinto da posse. De um instinto de conservação exagerado, ele já está desenvolvendo para um outro instinto, que é o instinto da posse. Quer dizer, é aquele que quer tudo e quer mais um pouco, e luta e trabalha e vai. Às vezes não importa que método vai usar para conseguir tudo que ele quer, porque o seu instinto está falando mais alto do que a razão. E com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do medo. Vamos ver, reflexo do egoísmo. Egoísta é aquele que só pensa em si mesmo. Ele não pensa em mais ninguém, ele só pensa em satisfazer suas necessidades. O reflexo do orgulho é aquele que é arrogante, soberbo, teimoso. O reflexo da vaidade é aquele que tem uma valorização excessiva de si mesmo. Excessiva. E ele fica mais feliz ainda quando essa valorização vem acompanhada da admiração do outro. Porque é muito forte nele despertar a admiração do outro, despertar a inveja do outro. Sabia que as pessoas são assim? Principalmente aqueles que lidam com a fama, com o sucesso, aqueles que acham que progrediram só por si mesmos, que aí nem entra Deus no meio, então eles querem ser admirados. É o que isso? Reflexo da vaidade. E o pior, desenvolve também o reflexo do medo. O que é o reflexo do medo? O medo é um instinto providencial que Deus nos deu, é das emoções que nós possuímos, é o medo, que é o instinto de sobrevivência. Mas esse medo aí que ele tem, não é um medo de falhar como ser humano, como espírito, não. É o medo de perder o que ele amealhou. Esse reflexo do medo, pode desenvolver o quê? O pânico. Sim, o pânico. Ansiedade. Pânico porque ele está sempre em alerta que ninguém vai tomar o que ele tem. Ansiedade. É aquela busca do mais, do mais. Ele nunca tem paz, nunca tem tranquilidade. E o pior, desenvolve manias e fobias também. Olha quanta coisa ruim que vem do instinto de conservação mal dirigido e já se torna outros males muito maiores para o homem, né? E o pior de tudo isso, como ele diz, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. O que ele quer dizer com isso? Fugir às leis divinas. A gente acha que nós estamos certos. E isso não é uma coisa que vai ofender a nossa pessoa, que Deus não está nem aí para você, que isso aí não vai influenciar na sua vida material, ou se acreditar um pouquinho na vida espiritual, você sempre acha que você está certo. Você está certo de agir daquela maneira. E há muitas pessoas que ainda contribuem para falar, não, você está certo sim, você tem que agir dessa maneira mesmo. A coisa é por aí. E ele tenta driblar Deus, que eu diria, viu? Na maioria das circunstâncias, como operários distraídos, infiéis
que desertasse da máquina preciosa, em que devem servir gloriosamente. Vamos dizer, Deus seria o patrão da fábrica que Patrícia falou. E essa esteira está lá correndo, né, fabricando produtos, aquele funcionário ele tem que ser ágil, tem que ser atento, não pode ser distraído, ele tem que ali estar recolhendo aquele produto que está saindo ali, né, Patrícia? Imaginemos assim, a maquinaria toda de uma fábrica. Mas tem aquele que é desatento, preguiçoso. Aí ele vai, aí vou afastar, vai lá no banheiro, outra hora vai fumar um cigarro, vai beber um café, e a esteira indo ali, olha. O que vai acontecer? Alguma coisa errada vai dar? Aquele mecanismo vai talvez quebrar se não tiver ali a observação, vai se machucar esse mecanismo, com certeza, vai estragar, porque ele desertou, quer dizer, ele abandonou a vigilância que ele devia ter sobre aquele maquinário. E Emmanuel, então, fala, é uma comparação que o Emmanuel faz desse maquinário com o nosso maquinário humano. Por quê? Ele fala aqui, com quem em que devem servir gloriosamente. Nós acabamos com o nosso maquinário humano. Esse presente de Deus, que Ele nos deu para a nossa sobrevivência terrena, que você deveria usar honradamente, agradecendo a Deus pela saúde que tem. Mas quantas vezes nós próprios acabamos com a nossa saúde? Quantas vezes que nós já trazemos lá de trás uma saúde debilitada porque não soubemos usar esse maquinário como deveria, e novamente, como Patrícia diz, estamos repetindo as mesmas coisas. Então, o que ele fala? Deserta, você abandona o teu corpo ao Deus dará, né? Aí, uns é pelo vício, bebe, fuma muito, come demais. Outros é pela ganância, pelo seu mental, acaba com o corpo mental, acaba com o corpo físico, para conquistar bens, que não levará nada disso para o outro lado, a gente sabe disso. E ele continua dizendo que para cair sufocados e inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Um dia isso acaba. Um dia nós vamos cair o quê? Oprimidos, sem nenhuma paz, aflitos, em mecanismos que nós mesmos criamos. Aí eu digo para vocês, aquele que é ganancioso, que é ambicioso, aquele que quer se destacar demais entre todos os seres humanos, porque ser um pouco mais simples, como Patrícia disse, não é o suficiente para ele, ele tem que ser muito mais. Mas isso tem um alto custo para o seu corpo físico e para o seu corpo espiritual, para o seu espírito também. E ele continua nesse círculo, não é ciclo, círculo vicioso. Círculo vicioso, ele não tem meio nem fim, é contínuo. Ciclo tem meio, tem começo e tem fim. E círculo não. Ele continua ali. Vive a criatura, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Nós alimentamos, nós mimamos essa ignorância. Fulano, vamos fazer um curso de tal coisa, isso vai melhorar a tua vida, os teus conhecimentos. Ah, não, tá bom desse jeito. Ele nunca quer aprender nada, sempre quer fazer as coisas à sua moda, que às vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes não. Então ele vai nesse círculo, vai indo, vai indo, vai indo, não quer aprender, não quer se modificar. Mudança dói. Procurando, isso aqui que é o mais interessante, gente, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. Quer dizer, desde que o homem nasce, ele já vai sendo criado de uma maneira a ver as ilusões do mundo como corretas,
a lutar, e a lutar muito, apenas pelas coisas materiais e não pelas coisas espirituais. Então ele se ilude, ele se engana muito nesse mundo, porque o que ele conquistou aqui de bens materiais, ele não vai apresentar lá do outro lado, mas sim o bem que ele fez. E isso ele só vai descobrir depois que acabar a vida terrena mesmo. Ele vai ter que enfrentar os juízes lá do outro lado e vai olhar para você, vai olhar para mim, vai falar: o que você fez dos talentos que eu te dei? Como que você usou? Porque o teu livro aqui não está contando nada disso que você fez, não. Você desviou o seu caminho, você se envaideceu, você se iludiu com os bens da terra e deixou sua tarefa, a sua missão de lado. E agora? É começar de novo, é claro, né? E isso, por isso que fala o círculo vicioso, porque ele diz assim, para desenganar-se depois do túmulo, né? Aprisionada, a criatura humana, no binômio ilusão-desilusão. Vocês sabem o que é binômio? Binômio são duas palavras da mesma categoria gramatical para representar uma situação, uma relação, que pode ser de coisas, de elementos, ou pode ser de personalidades. Eu vou dar um exemplinho. De elementos, sol e chuva, dia a dia, de sol a sol, são elementos da natureza. E se for de personalidades, eu lembrei assim, mães e filhos, pais e filhos, mãe e filho, envolve o ser humano. Isso chama, não é o binômio da matemática, não. Esse é o binômio da língua portuguesa mesmo, viu? Então, esse binômio, ilusão, desilusão, são da mesma categoria, né? Para significar uma coisa junta, com que despende. Meu Deus, despende. Quer dizer, ele vem há muito tempo mesmo, usando dessa máquina humana e não fazendo nada, só acabando com a sua máquina humana, e esse despende muito tempo que ele vem só complicando. Ele só desperdiçou, vamos ver, o tempo que lhe foi dado, que ele fala, despende longos séculos. Quer dizer que ele não fez nada que prestasse nesse tempo todo que nós já temos de vida. Eu falo ele, não, nós, viu? Que nós já temos de vida. E aí, o que a gente tem que fazer? Começar tudo de novo. É como você está ensinando sua filha a lavar os pratos. Eu lembro quando eu ensinava a minha filha, dava os pratinhos para lavar, mamãe, tá limpinho. Eu olhava, tá. Aí eu olhava o outro, esse aqui precisa lavar de novo, volta a lavar de novo. Aí um dia eu falei, vou dar uma tarefa maior. Hoje você vai lavar uma panela de pressão. Ih, mãe, eu não quero lavar isso, não. Falei, vai. Lavou 3 vezes a panela, tá? Para limpar. Falou, ó, ficou sujeira. Vamos começar de novo. Mas aprendeu, com toda certeza, aprendeu. Então, a gente é assim. Aí Deus falou, vai, Amália, vai para lá de novo, você vai ter que aprender. Quando ele fala senda, gente, começando e recomeçando, a senda em que lhe cabe avançar. Senda é um trilho, é um caminho, mas não é um caminho largo, não. A senda é uma estradinha, imagina uma estradinha de terra, vamos lá, que eu sou do interior, né? Uma estradinha de terra, estreita, mal cabe um carro ali. Então, ele falou, você vai ter que começar a sua estrada de novo. Só que agora não vai nem ser essa estradinha, vai ser um trilho, coisica. Quer dizer, vai se estreitando cada vez mais. Porque a gente só vai desperdiçando os pontos que a gente consegue. Fala, mas não tem jeito. Mas um dia o ser humano tem que parar, gente, e saber que ele não está aqui nesse mundo para juntar bens materiais, não. Ele está nesse mundo para adquirir conhecimentos morais, espirituais. É claro, você tem que ter o material,
Não é, Patrícia? Que sem ele você não vai sobreviver. Mas Deus te dá o necessário. Não precisa você perder noite de sono, você se desgastar no corpo para ter bens, Você não alimenta direito, não dorme direito, trabalha dia e noite para poder conseguir conquistar tudo que você tem materialmente. Ó Senhor, se o homem fizesse isso para conquistar os bens espirituais, todos nós seríamos salvos. Todos. Mas a gente não dedica a vida espiritual o mesmo afã que a gente dedica aos bens materiais. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso, que é o capítulo 16, Não servir a Deus e a Mamon, Patrícia, que é o item número 12. É um pedacinho lá do final dele. Quando você faz isso, olha o que os espíritos superiores dizem. Insensatos. Começou bem. Insensatos. Falta de senso. Acreditam realmente que serão levados em conta os esforços cujo egoísmo, orgulho e vaidade são os verdadeiros responsáveis? Eu estou juntando esses bens para os meus filhos. Mentira. É porque a pessoa gosta daquilo mesmo e tem o filho como desculpa. Acreditam que alguma coisa será considerada se não derem importância ao futuro, se não auxiliarem o próximo, vocês que possuem uma boa posição social? Aí são perguntas para que a gente possa refletir. Quer dizer, se Deus te deu bens, não é? Deus não ama só você, ama os bilhões de seres espirituais que habitam este planeta. Ele vai escolher só você para fazer isso? Ou mais outros? Que são poucos? Então, isso é para nossa reflexão. Pensaram apenas no corpo, em seu bem-estar e seus prazeres. Esses são os únicos objetivos das preocupações egoístas que possuem. Como o nosso ego fala mais alto, como nós temos que massageá-lo, adorá-lo, amá-lo, que é só isso que o nosso ego pede. Ele não pede sacrifício, não, viu? Pelo corpo que um dia vai morrer, descuidaram-se do espírito, que viverá eternamente. Ninguém para pensar nisso. Ninguém é generalizando, mas muitas pessoas pensam assim. Mas a maioria não para, não pensa. Acho que morreu, acabou, talvez, né? Assim, esse corpo tão estimado e acariciado por vocês torna-se um tirano, fazendo com que o espírito se torne um verdadeiro escravo. Quer dizer, em vez do corpo dominar o espírito dominar o corpo material, que essa é a proposta, é o corpo material que domina o espírito. Seria este o objetivo da existência que Deus concedeu aos homens? Não é. Não foi. Não foi esse objetivo, que não é esse objetivo para os quais Deus nos cria, não. Isso eu posso garantir a vocês. Nós estamos aqui justamente para aprender a se libertar de todas essas imperfeições que eu já falei. Mas para encerrar a minha parte aqui, que é outro assunto muito bom também, não será lícito, não será o quê? Lícito. Não será autorizado, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Nenhum de nós estamos autorizados a desprezar a rotina. A construtiva. Vou citar um exemplo de uma rotina construtiva. O trabalhador, você, né, trabalhadora, levanta de manhã, vai ter que ir para o trabalho. Olha a rotina que você vai ter que fazer. Se você gosta de tomar o banho de manhã, vai tomar o seu banho, escovar o seu dentinho, né? Pôr uma roupinha ali própria para o trabalho, um perfuminho, se for mulher, né? Um batonzinho, né? Uns negocinhos aí, uns adereços, que mulher realmente sai para trabalhar, elas vão bem bonitinhas. Vai fazer o seu cafezinho, tomar rotina que você faz todo dia. Isso é rotina. Chega no trabalho, vai ter a sua rotina também.
Lá você tem o seu horário de entrar, é rotina. Como você vai proceder no seu trabalho, horário para o almoço, horário para um lanchinho, tudo isso é rotina. Não desprezem a rotina. E vou falar principalmente para pais e mães. Deem rotina para os seus filhos. Deem rotina. Olha o que ele fala. É por ela que o ser humano se levanta no seio do espaço e no tempo. É por ela que o ser humano evolui, tendo rotina, bons hábitos. O que é rotina? Hábitos. Conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. É com esse recurso do hábito que você vai conquistar tudo o que você quiser, dentro da intelectualidade que você deseja possuir, até dos bens materiais que você possui, dentro do ser humano que você deseja ser, suas conquistas morais. Mamães, vou me dirigir principalmente às mamães. As mamães têm o seu filhinho, essa rotina, mamães, começa desde o berço. Desde o berço. Eu diria que começa desde que engravida, porque a mamãe já vai fazendo a rotina do seu bebê, já vai comprando um enxovalzinho, arrumando o quartinho bonitinho para quando ele chegar. Isso já é uma rotina para a mamãe. O bebê já está participando de tudo isso também. Se for menina, vai querer escolher aquela corzinha bonita, florzinhas maravilhosas para enfeitar. Menino também a mesma coisa, vai querer aquilo que está de acordo com o que a mamãe acha com o filhinho. Nasce. Bebê precisa de rotina. Eu não vou dizer nos primeiros meses de amamentação, porque o bebê tem que amamentar a hora que tem fome, não é assim? Que a gente aprende. Mas passou aquela fase, ele vai ter o horáriozinho da sua alimentação. O bebê tem horário para dormir. O bebê tem o horário quando ele acorda, o horarinho de tomar banho, ficar bonitinho, cheirosinho. E vai crescendo a criança com essa rotina. Levanta cedo, escovar o seu dentinho, toma o seu café, vai para a escola. Professora tem rotina. Vai chegar em casa sujinho, vai tomar o seu banho, vai ter sua hora de dormir. Pais e mães, rotina para telefone, né? Que hoje em dia, né, a maior parte das escolas não estão adotando mais levar telefone para a escola, ou celular. Rotina, gente. Uma criança criada sem rotina é como você soltasse uma pena de uma ave aí no ar, que vai sem direção nenhuma. Rotina direciona, disciplina o ser humano. E quando ele diz isso, ele está muito certo, porque nós, com essa rotina, nós vamos evoluir, nós vamos criar hábitos saudáveis, que hoje é o nosso tema, hábitos, e com isso a gente vai evoluir cada vez mais. Não é, Paty? Sim. Está falando da rotina, né, Amália, que a Mani trouxe para nós, e é interessante, né? Às vezes a gente sai um pouco da rotina, também é importante, você está de férias, viajando, se descansa, né, daquele ritmo, é importante. Mas chega um momento que a gente sente falta, né, de voltar para a nossa Sente, rotina do dia a dia. Olha só como sente, isso realmente, a sente. rotina é importante, sente A falta. gente precisa do... desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu falo assim, a gente precisa da rotina e precisa também da descontração, né, Patrícia? Para a gente O descontrair um equilíbrio, pouco, né? Não se tornar o um peso, equilíbrio, né? Não é uma rotina com sim. peso, viu, gente? E por isso normalmente a gente fala de rotina, já vem na nossa cabeça uma coisa chata, um peso, né, como você falou, e não deveria ser, né, porque para que a gente tenha rotina, a gente precisa ter disciplina, a rotina exige a nossa disciplina, né, dentro dela. E André Luiz diz que a disciplina para nós, que vem com essa rotina aí, diferente do que a gente pensa, ela é liberdade. Olha só que interessante, né? Que ele fala, André Luiz ensina para nós assim. Ela é É, liberdade, por quê? Porque vai nos impulsionar a mudança desse hábito, a esse trabalho, a esse crescimento. E realmente isso nos deixa feliz, né? Se a gente prestar atenção, a gente fica feliz, né, dentro dessa rotina construtiva, né?
Bom, seguindo no texto, Emmanuel diz para nós que a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. É o que a gente está comentando até agora aqui, né, Amália? A gente tem esse hábito, dentro desses reflexos mentais nossos, e nós precisamos o quê? Alterá-los, precisamos mudar, né, a essência, o teor desses nossos reflexos, alterando os nossos hábitos, melhorando essa nossa rotina com disciplina. Então, a gente precisa mudar o foco dessas coisas em nós, né, nesse nosso olhar. Então, nós precisamos de novos costumes, de novos hábitos. E isso é através do nosso esforço mesmo. Ninguém vai mudar um hábito nosso. Nós temos que nos esforçar para, com boa vontade, para mudarmos esses reflexos através desses nossos novos hábitos, né? Aí, seguindo nessa marcha dos ciclos para ciclos superiores, né? A gente tem que ir caminhando nisso daí, senão a gente está sempre nessa inércia das nossas oportunidades reencarnatórias. A gente entra nela, sai dela da mesma forma, porque não mudamos esses reflexos, não mudamos esses nossos hábitos. Então, é por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um progresso de transformações viscerais do espírito. Então, aqui ele agora vai começar a falar um pouquinho para nós assim. Tudo que Jesus, a vida que nós conhecemos, né, que nos foi relatada do Cristo, sempre Jesus trabalhou com a disciplina. E a disciplina dele vem dos hábitos salutares, de hábitos perfeitos, que já é, né, de um espírito perfeito. Então, o Cristo para nós, que somos cristãos, a doutrina espírita nos informa, e a gente sabe isso, ele é o nosso guia e modelo. Então, a construção de exemplos de Jesus é aquilo que nós deveríamos seguir. Então, os hábitos que estão passando ali, que passam, né, na esteira de Jesus, seriam os hábitos que nós deveríamos ter na nossa esteira também. Esse é o objetivo nosso, né, de seguirmos o exemplo de Jesus, de seguirmos, de transformar os nossos hábitos de acordo com os hábitos do Cristo, que a gente já conhece, né, que era o hábito do perdão, da compreensão, da união, do amor fraternal, né, de tudo isso que ele trouxe para nós, dessa verdade divina que ele trouxe para nós. Então, ele fala que todo o programa do Cristo foi marco de transformações para nós. Claro, olha só, sem violência de qualquer natureza, ou seja, Jesus nunca teve uma violência partindo dele, nenhuma violência física, nenhuma violência de palavra, com certeza nenhuma violência de sentimento, nenhuma violência de pensamento, né? Então, Jesus não demonstrou, não teve, não sentiu, não pensou nada de violento. Então, sem nenhuma violência de qualquer natureza, Jesus altera os padrões da moda moral, em que a Terra vivia há numerosos milênios. Ou seja, os hábitos que norteavam a prática da moralidade dos povos, desde então, que a gente já sabe qual é, né? É o olho por olho, dente por dente, né? É o revide, é a discriminação, né? No caso da doutrina espírita, nós temos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec falando do duelo, porque naquela época ainda, né, em 1800, nos idos, né, de 1900, final de 1900, o duelo ainda existia lá na Europa, olha só. Então, ele traz para nós essa reflexão, né? Então, aqui no tempo aqui de Jesus entre nós, né, encarnado entre nós, existia uma moral que era uma moda, que era o hábito, que era o costume de toda aquela humanidade. Era de ser assim, né? De fazer, de ser aquela lei de talião, né? Que você faz, então você recebe. Você fez para mim, eu tenho que fazer para você. E a injustiça e o sectarismo, né? Jesus viveu ali num ambiente em que tudo isso estava muito forte e impregnado ali.
muito forte e impregnado. Esse sectarismo, essa divisão entre o mesmo povo, ali era muito gritante. Inclusive Jesus, que nasceu na Galileia, né, nós sabemos, quando ele começou o seu apostolado e souberam, né, que ele nasceu lá em Belém, na Galileia, o que diziam? Ah, mas nada vem de bom da Galileia. Ou seja, Jesus também não é bom, esses que estão falando aí, né? Porque nada vem de bom da Galileia. É o preconceito em relação ao povo que nascia ali naquela região. Então, era um povo difícil, realmente, sectarista. E aí a gente reflete, né? Nós ainda não somos assim? Não existem povos assim? Nós, será que também, em muitos momentos, não somos assim? Julgadores, duelistas, mas não com espada, né? E não com armas, mas com a nossa palavra, com as nossas atitudes hostis. Então, é reflexão para nós, né? Só que Cristo trouxe algo muito diferente. A partir da vinda dele, ele demonstrou com exemplificação, com a sua própria vida, né, com a sua forma de agir, uma moral diferente daquilo que esse era o hábito e o costume. E que isso também deixou muitas pessoas ali estarrecidas e não seguidoras do Cristo, porque não compactuavam com aquilo, não é? Como que você vai receber no seu convívio uma Maria Madalena, não é? Como que você vai sentar para ceiar com uma mulher que antes não se podia? Era o costume, era o hábito daquele povo. Não é verdade? Como que você vai chamar para si, para o convívio ali dos seus amigos, da sua intimidade, um cobrador de impostos? Não é? Olha só. Então, Jesus foi eliminando tudo isso. Ele foi deixando tudo isso de lado, para mostrar justamente por quê, o que para nós? Esse amor fraternal que ele trouxe e vivenciou, e sentiu e sente por nós. Então, ele veio mudar essa moral, que era o hábito daquele povo, e a partir daquilo, então, ele fez um limiar, né? Ele fez uma divisão na humanidade, antes do Cristo e após o Cristo. É isso que Emmanuel está falando para nós. Claro, obviamente, a gente sabe que nem todo mundo é cristão, que ainda, né, tem gente que não entende, ou então nem conhece. Tudo bem, mas cada coisa no seu tempo, cada um no seu tempo, né? Mas nós estamos falando de nós, que somos cristãos. Bom, aí contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão, né? Porque antes era tudo condenação. Lembram do fato, né, quando levaram da proximidade de Jesus a mulher adúltera, já estavam com as pedras na mão, já iam apedrejá-la, julgando aquele comportamento. E Jesus, na sua alta moralidade e amor, né, então ele diz, atire a primeira pedra quem não tem os seus pecados. Quem ali não tinha um erro, né, uma atitude fora daquela conduta, seguindo a lei de Deus, para poder julgar aquela mulher. Ninguém tinha, aliás, todos tinham, né, os seus defeitos e os seus enganos. Soltaram as pedras, porque nós não podemos julgar as pessoas, sendo que nós também cometemos os nossos erros. Isso não quer dizer que a gente tenha que compactuar e seguir junto com aquele erro e aceitar e concordar, não. Muitas vezes aquilo a gente entende como erro e não vai concordar e não vai compactuar com aquilo. Mas o julgar é outra coisa, né? O julgar é algo que não julgue para não ser julgados. É assim que Jesus nos ensina, né? Porque nós temos o nosso telhado de vidro. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Então, Jesus, a essa tradição de raça, isso vinha muito forte naquele povo, naquela época, né, a raça. Ele opõe o quê? O que ele coloca, né, para substituir isso? O fundamento do amor fraternal, da fraternidade legítima, de nos colocar ali todos como irmãos, independente da região, independente da forma de viver, independente da profissão, da função que se ocupava, né? E isso ele trouxe para a humanidade. Esse amor, que deve ser o amor fraternal. E se nós observarmos dentro da história do mundo, né, da nossa humanidade,
em relação, ou por desculpa, né, a essa tradição de raça, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto, por raça, por essa tradição de raça superior. Por essa tradição de raça superior, quantos povos escravizados? Não só o povo africano, que foi a pior e a mais longínqua escravidão e o pior tipo, não existe nenhuma escravidão boa, mas foi muito grotesca, né, e de muito sofrimento a escravidão dos africanos. Mas, desde sempre, muitos povos foram escravizados, justamente por quê? Por raças que se sentiam superior a esses povos. Então, por essa tradição de raça, né, a humanidade vem sofrendo, sempre a humanidade vem sofrendo. Muitos povos vêm sofrendo por essa tradição de raça. E Jesus, naquele pequeno, vamos dizer assim, aquela pequena amostra de humanidade, que foi onde ele se situou e caminhou e ensinou, né? Ali tudo, naquele momento, tinha tudo que nós temos ainda hoje, naquela pequena amostra. E Jesus ensinou como viver diferente, trazendo a mudança desse hábito, dessa moral, que não era a correta. E ele trouxe para nós essa atitude correta dentro dessa moralidade, que deve ser a moralidade de Deus, divina. A gente deve seguir essa conduta. Então, por essa tradição de raça, muito sofrimento a humanidade vem sofrendo por conta disso, ainda vem sofrendo por conta disso. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas suas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças, que são eternas, para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Então, olha só, Jesus esteve entre nós, como esse Espírito puro e perfeito que é, o nosso guia e modelo da humanidade. Padeceu, sofreu, que nós conhecemos, os sofrimentos atrozes de Jesus, né? Para quê? Para demonstrar para nós como devemos viver. E ele que não tinha o porquê de nenhum sofrimento. Nós ainda sofremos porque mantemos esses hábitos ainda perniciosos e esses reflexos mentais inferiores. Então, por lei de causa e efeito, nós vamos ter ali nossos quinhões de sofrimento ainda para aprendermos. Mas Cristo não necessitava de nada disso. Ele veio por amor a nós, por amor à humanidade, por amor aos seus irmãos menores, para trazer para nós a fórmula, né, como uma fórmula mesmo, de como viver a vida dentro da lei de amor de Deus. Então, mesmo nos seus momentos que ele foi abandonado, que ele provavelmente, como diz Emmanuel, de tristeza, mesmo tristeza não pelo sofrimento dele, com certeza, tristeza pela humanidade, pelo aquele povo que não estava escutando o que ele estava falando, ainda não estava compreendendo, sentindo o amor que ele estava trazendo, né? Então, acho que ele estava sofrendo por nós. Mas nos seus momentos de maiores dificuldades, de horas difíceis, o que Jesus nos traz? A incompreensão, a ira, a revolta? Não, ele nos traz as bem-aventuranças. Lá no Sermão do Monte, né, quando ele diz para aquela multidão toda lá, e diz para nós que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, simples, os simples, né? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o propósito para a gente seguir, causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que está em Mateus, capítulo 5, né, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, Jesus,
para nós, nos ensinou bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, que são perseguidos, que recebem as suas consequências, obviamente, dos seus próprios enganos, mas tem algo que Emmanuel nos diz, e que esse é um ponto importante. Então, ele diz que Jesus nos traz as bem-aventuranças para os aflitos que sabem esperar, e para os justos que sabem sofrer. Essa palavra dita toda a nossa mudança de hábito, porque não é apenas sofrer, não é apenas sermos perseguidos e injustiçados, não é apenas chorarmos, é como sofremos, como choramos, como recebemos as injustiças. Então, nós temos que saber sofrer, chorar e receber as injustiças, porque se não soubermos da forma como Jesus nos ensinou, elas ainda irão nos encontrar, porque não mudamos os nossos hábitos, não alteramos a forma como lidamos com o choro, com o sofrimento e com as injustiças e com as perseguições e as decepções que a vida nos traz. Então, nós precisamos saber passar por tudo isso, porque passar todos nós passamos, mas o que importa é como passamos, como recebemos. Jesus nos trouxe a lição, Jesus nos trouxe a fórmula, a receita, né? Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, desde lá da manjedoura, quando Jesus nasce naquela simplicidade, né, daquele local, com os animais, ali já o ensinamento do Cristo, ele já nasce nos ensinando tudo, não é? Porque ele, como Cristo, como esse espírito puro que a gente já conhece, né, esse espírito perfeito, como o Messias, para que muitos ali estavam esperando e aceitaram ele como Messias, outros não, mas como aquele Messias, o Salvador, ele não nasceu no palácio, no berço de ouro, na riqueza, não, ele nasceu numa manjedoura, um bercinho de palha, junto aos animais. Então, ele já estava dizendo para nós que o que importa não é essa parte que vislumbra aí os nossos olhos, não é essa parte que a gente olha, né, e acha que é aquilo que é o ideal da vida, que é aquilo que é a felicidade da vida. Não, ele trouxe para nós a simplicidade da vida, já no seu nascimento, que é o que importa, né, que ele já trouxe para nós. E no seu momento final, no Gólgota, na sua crucificação, depois da sua tortura, o seu sofrimento atroz, o que ele pede a Deus? Que perdoe os pecadores, que perdoe as pessoas ali, porque elas não sabiam o que estavam fazendo, e realmente elas não sabiam o que estavam fazendo. Porque se soubessem quem elas estavam levando, né, lá na cruz, elas não levariam. Então, Jesus compreende a nossa ignorância, compreende ainda o nosso atraso, né, da nossa evolução, do nosso melhor entendimento. Então, ele pede esse perdão. E Emmanuel então vem falando que Jesus é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial. É isso que Jesus trouxe. Aquela, como eu disse no início, a esteira de Jesus só tem reflexo celeste, reflexo divino. Então, tudo que ele pegar ali, para ele, é reflexo divino. Será a vivência da lei maior que ele vai construir. Nós ainda precisamos mudar essa nossa esteira. Precisamos mudar os nossos reflexos, aqueles que correm ali, o que estão à nossa disposição, não é? Para que a gente possa, um dia, né, e um dia nós teremos, na nossa esteira, esses reflexos celestiais também. Então, tudo que a gente pegar dali, será para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, porque estaremos trabalhando com hábitos diferentes, hábitos agora salutares, hábitos com propósitos divinos. Então, nós estamos nessa busca, que Emmanuel pede para nós que a gente se transforme, né, esses nossos hábitos, através
de atitude sem o automatismo, mas com consciência plena daquilo que nós estamos buscando e construindo. Não é, Amália? Sim. E você falou muito da justiça, né? Da justiça divina, aquela busca que o ser humano deve ter, aquele que se sente injustiçado, né? Pelo próprio outro, pelo seu próximo. Mas muitas vezes, como Emmanuel disse, que no mundo, até agora, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Então, muitas vezes, o ser humano, quando ele fala que ele quer justiça, no fundo, é vingança que ele está querendo. Não aquela justiça da maneira correta. Quando ele diz, que ele fala aqui que o nosso amor sabe a egoísmo, é aquele amor que você tem só se a pessoa também te amar ou se estiver te fornecendo alguma coisa. Aí você ama. A partir do momento que ela não puder te favorecer, você já não ama mais. Isso que ele fala é pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Reflexo condicionado. Aquilo que já está tão dentro de si, porque você já vem repetindo várias e várias encarnações, que você não sabe mais para parar, pensar, analisar aquilo que você está vendo, o que você ouviu, ou que estão te dizendo, e você já vai abruptamente respondendo automaticamente, porque isso já está dentro de você, você nem para pensar se deve responder aquilo ou se ter aquela atitude ou não, porque você já vem repetindo isso por várias e várias encarnações que nos precedem o hoje, aquelas que já antecedem os dias de hoje, e você não muda. São hábitos que já estão impregnados no seu espírito, e o cérebro nem está aí para parar um pouco e analisar o que você está sentindo, ouvindo, que você já tem a solução pronta. E isso, a gente, para mudar, vai ser muito difícil. Nós só vamos conseguir mudar, como ele diz, não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, quando você tiver por hábito adotar a bondade, a compreensão, a caridade, o amor ao próximo. Quando você criar esse hábito, ele diz aqui, olha, com a obrigação de educar-nos, obrigação de educar-nos. Por que é que nós estamos nesse mundo? Para nos educarmos moralmente. E o Livro dos Espíritos fala que a educação moral consiste na arte de formar hábitos. Hábitos. Educação moral consiste na arte de formar hábitos. E com o dever de servir com hábitos automáticos nos alicerces de cada dia. Quer dizer, quando você repetir várias vezes o hábito da bondade, o hábito da caridade, do amor ao próximo, o hábito da compreensão, o hábito do perdão, da tolerância, nós vamos nem analisar mais nada, porque você já vai exalar de dentro de si essa coisa boa que você já conquistou, que nunca mais vai sair do seu espírito. Por quê? Porque virtudes, elas não saem do nosso espírito. Elas vão aumentando cada vez mais. Enquanto as mudanças das coisas ruins, essa você pode mudar e trocar de hábito, viu? Colaborando para a segurança e felicidade de todos,
ainda mesmo à custa do sacrifício, do nosso sacrifício. Ainda mesmo que você tem um pouco ainda de não quer fazer aquilo, mas você sabe que aquilo é bom para você, então você renuncia a muitas coisas para estar fazendo aquilo, porque você sabe, já aprendeu, que é o caminho que você tem que seguir é aquele, porque fora daquele não vai dar em nada, vai ser outra repetição de erro. Então, mudança de hábitos, reforma íntima, que o meu espírita diz, é o que nós devemos treinar todos os dias para criar hábitos salutares, saudáveis, tanto hábitos para o nosso corpo físico, como a boa alimentação, uma vida saudável, saúde mental em equilíbrio, tudo isso, esse conjunto mente e corpo precisa de hábitos salutares para que funcionem bem. É que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Essas atitudes é que vão alimentar a nossa alma. E são atitudes que vêm somar, são atitudes espirituais, que vêm das grandezas espirituais, somar com aquilo que você já está disposto a mudar. Eu quero ser melhor, eu quero compreender mais aquele fulano, eu quero compreender mais o meu marido, compreender mais a minha esposa, a minha sogra. Então, Senhor, me ajude a conseguir esse intento. É claro que virão ajuda do outro lado para que você transforme aquele hábito do ranço, da raiva que você tem em amor, em paciência, em tolerância, para que você viva uma vida feliz, não só a sua, mas faça o outro feliz também, que ele fala, que aquele que pratica o bem, né, ele vai ser nutrido pelo bem, o verdadeiro bem. Não se esqueçam disso, não é, Patrícia? Sim, é isso mesmo, Amália. E assim encerramos, né, o nosso capítulo 20, um bonito capítulo, não é? Que Emmanuel traz para nós. E nós agradecemos, então, a presença de todos vocês, aqueles que irão assistir em outro momento, que tenham uma boa noite, uma semana de paz, uma semana de muito amor, e que nos encontramos, né, Amália, na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Então, meu beijo Com carinhoso certeza. a todos, e a você também, querida Amália. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau a todos, viu? Até lá.